Então, se é para ter um vice, tem um vice com determinada característica que pode somar para Flávio, né? Ou não ser vice. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Mais bons assuntos importantes para a nossa discussão dentro do Jornal da Auriverde. Daniel Martins tem mais informação para a nossa audiência. Vamos lá, Wellington. A estrutura da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República foi transferida de Brasília para São Paulo nas últimas semanas. O QG será usado principalmente pela área de comunicação da campanha. Em Brasília, permanece em funcionamento o núcleo jurídico. A mudança tem como objetivo aproximar Flávio Bolsonaro do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. A mudança para São Paulo também busca aproximar o pré-candidato de empresários e representantes do mercado financeiro em São Paulo e facilitar a agenda de viagens do senador durante a campanha, principalmente para estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o Paraná. Obrigado, Daniel. Zizi, é uma questão eleitoral agora aqui na nossa pauta, a mudança do QG de campanha é toda a estrutura, né, principal da campanha ali, a gente chama do olho do furacão, onde tudo acontece em uma campanha eleitoral e a possibilidade da vinda desse QG para São Paulo. E eu disse há alguns dias aqui que a agenda de candidatos no interior de São Paulo estava muito grande e o Flávio não passou por aqui, né? Uma questão, e aí o Flávio estava nos Estados Unidos, inclusive, naquele período. Houve uma reclamação também, uma pontuação do Pitoli aqui, sobre também a ausência do Flávio no São João, no Nordeste, né? Onde tem as comemorações juninas, e porque o Flávio também tinha essa agenda fora do país e que impossibilitou, claro, a passagem dele por esses locais. Mas o que me chama a atenção, Zizi, o Ronaldo Caiado, por exemplo, que é o pré-candidato do PSD, ele teve aproximadamente 20 agendas no interior de São Paulo, que é um estado que tem a sua essência ali como um estado de direita, principalmente aqui no interior. Estou falando da região de Bauru agora, que é uma região que tem uma força muito grande, o bolsonarismo. E a presença do Ronaldo Caiado nessa região aqui me chamou a atenção, porque na cobertura do jornalismo local e regional aqui, a gente tem que ficar atento e noticiamos, inclusive, a vinda dele, por exemplo, a Botucatu, que é um município próximo aqui de Bauru, e se reuniu com o Kassab, com autoridades políticas da região. Essa mudança para São Paulo tira o QG da campanha de Brasília, que é o centro do poder, e traz para um dos principais colégios, o principal colégio eleitoral do país, e onde o Flávio já tem uma aceitação boa, mas precisa ter aí um trabalho de campanha, um trabalho de rua que tende a crescer após a convenção que será realizada no próximo sábado. Agora, Zizi, é inegável que os demais candidatos dessa chamada centro-direita estão atacando principalmente o interior de São Paulo e atacando Minas Gerais e alguns locais para tentar, de qualquer forma, tirar voto do Flávio Bolsonaro. Eu estou fazendo esse alerta aqui já desde segunda-feira de que os candidatos da direita querem mesmo implodir a candidatura do Flávio. Você vai se recordar que nós divulgamos uma pesquisa aqui, acho que na segunda-feira, em que o Caiado, por exemplo, aparecia numericamente à frente do Lula. Foi ontem ou foi na segunda? Então, a tentativa é essa, de dizer, olha, nós temos uma outra via, uma outra opção, e isso tem começado por os setores do interior. Agora, a vinda para São Paulo pode mudar alguma coisa, Zizi, do ponto de vista eleitoral, ou isso é mais uma questão técnica? A gente entende que São Paulo é onde está ali as principais emissoras de TV, onde acontecem debates, entrevistas, sabatinas. Talvez isso melhore, inclusive, a logística da campanha também, né? A primeira coisa a dizer é que o senador Flávio, pré-candidato, que será candidato a partir de sábado, ele precisava fazer agenda internacional. Então, era uma prioridade. Naquele momento, era uma prioridade. E por que eu sustento isso? Porque, assim, ele deu um grande gol que foi ótimo para a sua campanha, inclusive para o Brasil, que é o que é mais importante, que foi conseguir, ou de alguma forma, atrelar o seu pedido ao fato de as organizações, o PCC e o CV, serem consideradas organizações terroristas dos Estados Unidos. Isso aí foi inegável. Isso aí é uma coisa que já contou
como um ato de presidente, né? Vamos por assim dizer, por algo que algum presidente deveria fazer pelo seu país. Sem falar também que essa agenda eleitoral, ela tem uma importância no sentido de garantir a rigidez da própria eleição aqui no Brasil. Porque não esqueçamos que todas as instituições brasileiras, a maioria delas, elas estão aparelhadas para derrubar a candidatura de Flávio. Ele não teria ou não terá viabilidade se ele não tiver esse apoio internacional. Então, não adiantaria ele fazer uma viagem para o interior quando precisava fazer, por sinal o Nordeste, eu acho que ele ia para Campina Grande, né, que é o maior São João, e para São Paulo seguramente, né, o interior de São Paulo e também a capital, né, especialmente eu acho que talvez a capital que tem uma tendência para a esquerda e tem pessoas mais do centro que podem ser convertidas, né, para a volta de Flávio. Então, assim, ele, que é o maior colégio eleitoral, precisa ser muito visitado, não tem a mínima dúvida, mas naquele momento eu quero aqui dizer, partir dessa premissa, desse pressuposto de que não teria outro jeito, ele precisava fazer essa agenda internacional. Sim, mas agora começa a campanha, e como é essa agenda? É acerto grande da campanha fazer o QG em São Paulo. É o maior colégio eleitoral do Brasil, decide a eleição. Não há dúvida nenhuma que a vantagem que Jair teve, ela precisa, em 22, ela precisa continuar com Flávio e avançar. A proximidade com o governador Tarcísio, que tudo indica vai ser eleito no primeiro turno, isso tudo é absolutamente estratégico para essa campanha ser bem sucedida, né, em termos de voto, em termos de número. E, obviamente, o estado que define, no final das contas, que é Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais, quem ganha em Minas e em Amazonas, não, são os dois que, coincidentemente, pelas últimas eleições, são aqueles em que o presidente, no caso, tem maior voto, aquele que é eleito. Então, assim, o momento agora é esse. O momento agora é de focar aí, ter uma atenção especial, que talvez seja por mídia, seja por rádio, seja por TV, eu digo aí, concessão de TV, para o Norte e Nordeste. Uma atenção para o Norte e Nordeste, porque até Moraes já cantou essa pedra, quando ele disse que Norte e Nordeste são muito mais acessíveis de comunicação por rádio e por TV. Então, ter uma atenção especial, né? Mas focar seus esforços em termos de número, em termos de corpo a corpo, nesses estados que definem a eleição. E eu acho que a estratégia está caminhando bem. E a outra coisa que eu queria dizer, que você não falou, Wellington, não me perguntou, mas eu vou falar, que vou repetir, que é a identidade dessa campanha, a essência dessa campanha. Muito mais preocupado com a forma, é preocupado com o conteúdo. E o conteúdo dessa campanha, o conteúdo que dá certo, é você defender as pautas da direita. Não é você falar coisas que todo mundo ouviria, que Lula falaria. É você focar nesse conteúdo que deu certo. Ah, mas Jair era 2018. Não. O que Jair falou e como Jair é visto até hoje é exatamente o que vai dar identidade a Flávio. Porque ele já isou naquela live e falou muito do que Jair falaria, foi que aquela live ganhou uma grande repercussão. Então, demonstra que ele precisa focar no que o que é da identidade da direita, fazer do jeito dele, porque ele não pode perder a essência, nem a genuinidade, do contrário, as pessoas não vão acreditar nele, mas ele precisa focar nisso, porque é o que deu certo na América do Sul inteira. Então, Milei, Casti, a Fujimori, agora todo mundo foi eleito porque foi tipicamente de direita, e é isso que a gente espera do conteúdo de Flávio, Wellington. Ô Zizi, e nessa semana nós tivemos aqui uma reunião, uma convenção declarou inclusive o apoio do PP, né, e os republicanos à candidatura do Flávio, uma reunião na Assembleia Legislativa. E tem uma fala importante do Tarcísio. Você citou o Tarcísio aí com muita propriedade. E, de fato, eu queria trazer aspas dele aqui. Ele disse o seguinte:
Eu tive a honra de trabalhar no governo do Jair Bolsonaro, o cara que criou o movimento, e isso vai transformar o Brasil. Um trabalho que ficou incompleto, teve uma interrupção, mas ele vai ser retomado. Esse cara tinha um projeto e hoje está sob sua liderança. Ele disse isso a Flávio durante o discurso, Flávio também presente nesse evento na Assembleia Legislativa, o que mostra, e como você disse, que essa proximidade com o Tarcísio tem essa intenção também, essa vinda para São Paulo do QG da campanha, tem essa intenção de também aproximar o governador de São Paulo dessa campanha. É um momento importante, a campanha precisa ganhar força já a partir do dia 16, que é o primeiro dia de campanha eleitoral, e estar ao lado do Tarcísio nesse momento faz uma diferença, porque o Tarcísio tem aí as maiores intenções de voto, pelo menos nas últimas pesquisas, aliás, que o colocam como um favorito para vencer as eleições no primeiro turno. Sim, olha, é importante demais essa proximidade, importante demais, é bom que se diga, é trazer esses partidos para realmente comporem a coalizão com o PL. O que a gente viu ali foi um apoio de São Paulo, não foi um apoio nacional ainda. A gente vê, por exemplo, a ex-ministra Tereza Cristina dizendo que não quer ser vice. Para mim, isso foi preocupante. A maioria de nós falou que só é uma questão de preferência, porque ela agora, de alguma forma, sinaliza a candidatura à presidência do Senado. Eu espero que isso conte como um plus, porque se o PP quer ser presidente do Senado e quer vir para o governo de Flávio e vai apoiar Flávio no primeiro turno, ótimo. Faz parte do que é política, né? Eu não trato política como uma coisa ruim, como uma coisa suja, né? A política é uma coisa que é limpa quando é feita por pessoas limpas, e é assim que eu vejo, mas a política, essa troca que tem a ver com coisas republicanas, tem a ver com pautas, isso aí é natural. Então, se tiver na conta do PP para vir para Flávio o apoio de uma presidência do Senado, ótimo. Mas se isso representou desde já um desembarque e uma desculpa que foi dada para não ter um vice, é uma coisa que me preocupa. Então, trazer o PP, que agora é a União Progressistas, né? Trazer o Republicanos é importantíssimo para tempo de rádio, tempo de TV, né? E tempo de rádio e tempo de TV são fundamentais para chegar no Norte e Nordeste, em que Lula tem a proeminência, em que Lula tem a preferência. Nordeste, então, né? A gente sabe que Lula está derretendo, mas ainda não derreteu. O tanto suficiente para Flávio ter uma votação que supere a de Jair, né? Isso é importantíssimo. Ter o Nordeste, a Bahia, por exemplo, é o 4º colégio eleitoral do país. Como desprezar o meu estado? Né? Como desprezar a Bahia? Como deixar a Bahia para depois? Não tem como. Né? A Bahia deu votos para Lula que, somados com só mais poucos, são a diferença entre Lula e Bolsonaro em 22. Então, assim, não pode deixar o Nordeste e trazer esses partidos de centro, né, que a gente sabe que são grandes balaios de gatos, né, que tem gente de direita, tem gente de centro-esquerda, tem gente de esquerda nesse país, nesses partidos, bem, é a realidade do Brasil, mas trazer esses partidos é muito importante para Flávio, né, e aí a gente, inclusive, tem a ver com essa escolha de vice agora, né, que seja um vice que haja essa flexibilidade para trazer esses partidos. Então a gente vê, por exemplo, que Flávio está demonstrando que quer Daniela Marques, eu sempre troco o sobrenome dela, né? Trazer Daniela para Flávio é importante, mas a gente tem que ver se para os republicanos, né, é o nome. Então, assim, se for o nome dela, é excelente, porque tem essa simbiose do que Flávio quer e do que o partido pode querer. Mas, assim, essa atenção a trazer esses partidos é muito importante. Eu sei que uma parte da direita vai brigar comigo, vai dizer que tinha que ser puro sangue, que tinha que ser alguém que seja também do PL. Eu não vejo assim. Eu vejo que, antes de qualquer coisa, o objetivo é ganhar a eleição. E eu vejo importante, sim, ter esses partidos na coalizão de Flávio no início, no primeiro turno. Vejo como importantes, especialmente por causa desse tempo de rádio e de TV, mas assim, trazer para São Paulo, do ponto de vista geográfico e corpo a corpo,
é absolutamente necessário, e ter o governador Tarcísio coordenando a campanha em São Paulo, a campanha de Flávio, é um gol de placa absolutamente necessário para que Flávio alcance a vitória agora em outubro. Zizi, mais cedo falei sobre isso, quando nós trouxemos a informação, o Daniel falou, sobre a reunião entre o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira. O Flávio vai conversar com o Ciro Nogueira, telefonou para o Ciro Nogueira e devem conversar por esses dias para falar sobre o apoio do PP à candidatura do Flávio Bolsonaro, candidatura à presidência da República. Ontem nós citamos aqui a fala do Valdemar, inclusive, dizendo que a Tereza Cristina não seria vice, por isso o PP não estaria como vice na chapa, que a Tereza quer ser presidente do Senado. E o Flávio vai conversar com o Ciro Nogueira, por quê? Porque o Ciro Nogueira é o presidente do partido, e aí essa conversa você faz com o presidente, você não pode conversar com outras pessoas. O PP diz, interlocutores, né, repito que a imprensa gosta de usar isso, dizem que 90% do PP não apoia essa junção, essa coligação com o Flávio. Querem neutralidade. Por que eu falo da importância dessa coligação? Nós tínhamos a possibilidade também do Republicanos e do União Brasil, que faz federação com o PP, justamente por conta do tempo de rádio e TV. E falando sobre isso mais cedo, nós tivemos alguns questionamentos aqui em relação a quem ainda assiste rádio e TV, quem ainda vê propaganda eleitoral na TV e no rádio. E eu queria pegar e aproveitar a sua experiência, Zizi, na Bahia e conhecedora também do Nordeste do país, para que a gente consiga entender e explicar, inclusive para a nossa audiência, que isso, o tempo de rádio e TV, esse fator da campanha eleitoral, faz muita diferença em um processo como esse. Principalmente para chegar ao interior do Brasil, chegar aos rincões do nosso país, em que muita gente ainda continua no rádio e na televisão, continua tendo o rádio e a TV como veículos, os principais veículos da sua confiança. Então, a importância desses partidos se somarem à força do PL para a eleição, e isso deve acontecer e tem que acontecer até a convenção do próximo sábado, vai refletir também um maior tempo de rádio e televisão, que vai ajudar a levar essa mensagem, né, Zizi? Principalmente a esses rincões do país. Pois é, né? A gente tem provas disso, de como isso é relevante na própria eleição de 22, no que aconteceu, porque a gente sabe que a eleição de 22 foi muito desequilibrada, com o TSE, de alguma forma, ajudando Lula. E uma das formas que o TSE, via ministro Moraes, de alguma forma desequilibrou, uma das formas foi aquela questão do radiolão, né? Que certos programas do PL não foram para o rádio, não foram veiculados no rádio. E a gente vê depois o ministro num sincericídio, em outra ocasião, falando o seguinte, dizendo, olha, eu descobri que tem gente no Norte e Nordeste que não tem internet, né, que não tem inclusão digital, que na verdade só acompanha rádio e TV, mas especialmente rádio. Porque rádio é o veículo por excelência para essas pessoas. Então, eu aqui não falo apenas como do Nordeste, como ex-proprietária de rádio. Né? Meu pai, muito tempo radialista, 40 anos, né? E também proprietário na verdade, de concessão, né? Ele tinha uma concessão de rádio. E como isso era importante para a região dele, como isso influenciava politicamente a região dele. E aí eu estou falando do interior da Bahia, né? Então eu posso dizer que o rádio, a importância do rádio para o Norte e Nordeste é crucial numa campanha política. E é tão importante que teve esse reconhecimento do TSE e essa questão do radiolão que foi, de alguma forma, denunciada pelo ministro das Comunicações da época, Fábio Farias. Não sei se vocês lembram, eu me lembro muito bem. Então, o que significa essa coalizão de partidos e tempo de rádio e TV? Significa que cada partido vai contribuir com o tempo que ele tem nessa hora de propaganda eleitoral gratuita, que não é gratuita, é paga pelo imposto nosso, né? Então, se o PL tem X
e o PP tem X menos 10, esse X vai com X menos 10. Ele vai somar se ele estiver no primeiro turno junto. Então, hoje, o PL tem menos que o PT, que a coalizão do PT. Então, ele precisa somar, ele precisa ter mais tempo. E mais tempo significa mais inserções durante o dia, significa mais inserções também durante o horário eleitoral gratuito específico. Então, a importância de ter esses partidos desde o primeiro turno com Flávio é imensa, é imensa. Agora, Flávio vai fazer qualquer coisa por isso? Não vai. Então, essa conversa com Ciro Nogueira, eu acho importantíssimo, porque Ciro Nogueira tem mandado recados de que se sentiu magoado por não ter sido defendido por Flávio quando todas essas questões relacionadas a Vorcaro e a ele ficaram públicas. Mas, assim, trazer Ciro Nogueira, por exemplo, como vice, não é algo que Flávio deve fazer. Porque o custo daí é maior do que o benefício. Então, o tempo de rádio não vai compensar esse desgaste de ter Ciro como vice. Na minha modesta opinião, sou eu que estou aqui falando, mas eu acho que a direita, em geral, deve concordar comigo. Mas quem sabe uma vice, já que Flávio quer uma mulher, insiste numa mulher, uma vice do PP. Não tem Tereza Cristina, tem Clarissa Tessio, que é deputada federal, foi muito bem votada, uma coisa que Valdemar falou sobre Daniela, por exemplo, que não tem voto, isso é importante. Essa mulher ter voto, já ter sido testada nas urnas. E Clarissa Tessio, que é deputada federal, teve mais de 200 mil votos em Pernambuco. E é de uma denominação evangélica importante, a Assembleia. E aqui eu não estou dizendo que Clarissa é a pessoa, mas é uma pessoa do PP, né, desse partido. Então, se é para ter um vice, tem um vice com determinada característica que pode somar para Flávio, né? Ou não ser vice, ou ser presidente do Senado, com Tereza Cristina, né? Ou ter um ministério, porque isso é política, direita querida, isso é política, não tem nenhum problema fazer isso. Isso faz parte da governabilidade. Você não está trocando orçamento, não está trocando emenda, você não está trocando dinheiro, você está cedendo uma parte do poder pelo fato de você ser eleito. Isso é política, isso não é nenhum problema, isso é republicano, acontece em todas as nações do mundo. Então, assim, trazer o PP é importantíssimo, trazer a União Brasil é importantíssimo, trazer o Republicanos é importantíssimo, e eu acho que a concentração nesses dias, até a convenção, e até o período que é o período máximo que a legislação dá, para trazer esses partidos para o primeiro turno, é uma coisa que o senador, eu acredito, o senador Flávio está atento e que a militância engajada deve compreender melhor. Zizi, conosco por aqui no Jornal da Auriverde, a Zizi Martins. Aliás, fazer a propaganda do Primeira Página, viu, Zizi? Porque é importante que às vezes a pessoa está acostumada a ouvir aqui, assistir o Jornal da Auriverde de manhã e não sabe do Primeira Página, todo dia, de segunda a sexta, 5 da tarde, com o Max Cardoso, com o Eduardo Salles e também com a Zizi Martins, aqui na Auriverde Brasil. É opinião com coragem, com credibilidade, e você é convidado para acompanhar também o Primeira Página de segunda a sexta-feira, 5 da tarde, aqui na Auriverde. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.